Olá, hoje iremos apresentar o nosso projeto de ensino em educação. Eu, Gislaine, e a aluna Diana. A nossa área de concentração é metodologias de ensino e o nosso tema é o método da panlexia, um estudo de caso de alunos com dificuldades na alfabetização em decorrência à pandemia Covid-19. O presente trabalho se trata de uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva, baseada na área de concentração metodologias de ensino, e busca compreender o método da panlexia, explicando como esse método pode ser utilizado com alunos com defasagem de aprendizagem em decorrência da pandemia Covid-19. O objetivo é apresentar o método da panlexia, que é uma possibilidade de auxiliar diversas crianças que apresentam dificuldades na alfabetização, mesmo elas não tendo nenhum transtorno de linguagem. Então, a gente vai ver o quê? Compreender como o método da panlexia funciona, descrever os passos da utilização, analisar a utilização e verificar a funcionalidade do método, coletar dados e apresentar dados sobre a funcionalidade do método na panlexia. Esse trabalho se trata de uma pesquisa que busca compreender o método da panlexia, explicando como esse método pode ser utilizado com alunos com defasagem de aprendizagem em decorrência da pandemia Covid-19. Nós apresentamos um estudo de caso realizado em uma turma do segundo ano do ensino fundamental de uma escola municipal na cidade de Rodeio, Santa Catarina. Esse tema tem grande relevância nos dias atuais, uma vez que a taxa de analfabetismo cresce a cada dia, e também a evasão escolar, que muitas vezes pode ser ocasionada pela dificuldade de aprendizagem do aluno. Dessa forma, a pergunta norteadora da nossa pesquisa é: o método da panlexia também pode auxiliar na aprendizagem de alunos que não tenham nenhum transtorno de linguagem? Seguindo esse questionamento por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, podemos acompanhar como esse método foi trabalhado em sala de aula, verificando a funcionalidade do mesmo e de que forma os alunos sem transtornos de linguagem estão desenvolvendo sua aprendizagem com o uso deste método. O método da panlexia vem ganhando destaque atualmente devido à dificuldade crescente na alfabetização. De acordo com Pamela Kivlikeva e Mônica Luzinski, que desenvolveram o método, panlexia é um método de orientação diagnóstica e um programa abrangente de assistência pedagógica ao indivíduo disléxico. Diante da pesquisa, a utilização desse método apresentou resultados significativos sendo utilizado em crianças com dificuldade de alfabetização e que não têm nenhum transtorno específico de linguagem. Como esse método funciona? Ele consiste em sequências de sílabas escritas, utilizando a regra das consoantes e vogais, sendo que a vogal ela precisa ser repetida com todas as consoantes. Então, temos um quadro abaixo. O ba, o fa, o lá, o tá. Então, as crianças primeiro têm que fazer essas sílabas com a vogal A. Após, então, a leitura e a internalização das vogais, a criança ela vai ter que apresentar as palavras
todas elas formadas com as consoantes e somente com a vogal A, que nem apresenta o quadro 2. Bala, cama, dama, mala, vaca. Após isso, após a leitura de todas essas palavras, o aluno ele vai ter que apresentar frases, utilizando somente as palavras com as sílabas da vogal A, que nem se apresenta o quadro 3. Zazá dá bala para a tata, a gata dá a pata para a dama. Após a criança conhecer todas as sílabas da vogal A, a gente vai passar para a vogal O. A gente não vai seguir a ordem alfabética nesse caso, porque geralmente na vogal as crianças têm mais dificuldade. Elas têm dificuldade na distinção da letra B com a sílaba B, da letra C com a sílaba C, da letra P com a sílaba P e da letra T com a sílaba T. Por quê? Porque quando a gente vai falar o B para a criança, ele vai escrever somente a letra B, ele não vai escrever a sílaba B. Somente depois, quando ele já tiver entendido como se formam as sílabas, mas fazer isso logo depois das sílabas do A é muito cedo ainda para eles terem essa distinção. Então, a gente vai jogar o E lá para o final. Então, antes da gente trabalhar com as sílabas do E, a gente vai trabalhar com as sílabas do O. Daí, a gente vai fazer todas as sílabas do O, todas as palavras do O, depois as frases e textos também, né? Se for possível. Depois que a criança já conhecer todas as sílabas da vogal A e todas as sílabas da vogal O, já tiver formado as palavras, já tiver feito frases, já tiver feito tudo que precisava fazer dessas duas famílias silábicas, a gente vai unir as duas sílabas. Então, a gente vai unir todas as sílabas do O com as sílabas do A e vai formar palavras novas com essas duas famílias silábicas juntas. Ali no quadro tem alguns exemplos, ó, bola, dona, foca, lago, pato, sopa, boca, mato, dentre outras palavras, né? Então, a gente vai primeiro estudar todas as sílabas das vogais, formar palavras, frases, depois unir com aquelas que a gente já conheceu. E daí a gente vai fazer atividades com essas duas juntas agora. Então, como a gente fez essas atividades antes, depois a gente vai mostrar que tipo de atividade que a gente acaba fazendo com eles. A gente vai fazer daí com essas duas famílias silábicas juntas, daí a do A e a do O. Temos a reinvenção da prática docente. Então, a gente tem um relato de experiência. A gente fez um questionário com a professora e alfabetizadora Andréia Regina da Silva Valcanaia, onde ela fala sobre os impactos da pandemia na alfabetização. Sobre o ensino remoto emergencial, Mainardes, ele afirma que o ERE, ele exigiu um empenho descomunal, né? Com todos, os gestores educacionais, gestores escolares, professores, as famílias e os alunos. E a gente tem que valorizar, né? Deve-se valorizar esse empenho que todos tiveram. E final de ano, os alunos, docentes, famílias, todos estavam exauridos desse processo. E os resultados variam de um contexto para o outro. Assim, nunca foi tão valorizado esse ensino presencial, né? Que as escolas tiveram a interação professor e aluno. E acabamos descobrindo, a duras penas, né, que nada substitui o trabalho presencial em sala de aula, o recreio, a convivência, a troca, né, e esse diálogo que temos. Os alunos têm, professores. E esse processo de alfabetização, ele acabou tendo que parar por causa da pandemia Covid-19. Então, essa utilização do método, a professora ela descobriu através da escola que sugeriu, né, ela a utilizar isso com as crianças, que não tem nenhum tipo de transtorno de linguagem.
E também, além de trabalhar isso em sala de aula, foi utilizado nas aulas de reforço para ajudar as crianças que estão com problemas na alfabetização. Registro de atividades utilizando o método da apoplexia. Para a utilização desse método, o professor vai precisar criar atividades utilizando somente as sílabas de cada vogal estudada. Por que ele vai ter que criar atividades? Porque não tem na internet nada pronto sobre isso. Então, não vai ter nada na internet que tenha só sobre as sílabas do A ou só sobre as sílabas do O. Então, vai ter que criar. Pelo menos nós não encontramos nada pronto. Temos que criar tudo. Primeiramente, o professor vai ter que apresentar o alfabeto fônico para as crianças e realizar atividades orais, lúdicas e que sirvam para despertar o aprendizado dessa criança. Depois, a gente vai iniciar com a apresentação das sílabas, primeiro oralmente, onde pronunciamos o som de cada letra e depois juntamos falando cada sílaba. A gente não vai falar para a criança ba, a gente vai explicar para ela como é que forma essa sílaba. Então, a gente vai fazer primeiro o som fônico do B e depois do A. Por exemplo, B, A. Depois a gente vai juntar os dois. Ba. Para a criança entender de onde é que veio o som dessa sílaba. Assim a gente vai fazer com todas as sílabas do A, do O, do I, do U e do E. A gente tem ali uma citação de Maciel, Batista e Monteiro, onde eles falam que a hipótese silábica é extremamente importante por duas razões. Permite a criança ter um critério geral para regular as variações na quantidade de letras que devem ser escritas e também centra sua atenção sobre as variações sonoras entre as palavras. Então, é muito importante as crianças saberem as sílabas, porque eles vão conseguir daí formar as palavras e depois, quando estiverem formando frases ou textos, vão conseguir entender onde uma palavra começa e uma termina. Aqui nós temos uma imagem do alfabeto fônico. O método das boquinhas, né? Então, essa imagem a gente tem colado no caderno das crianças. Quando a gente inicia o trabalho com o método da apoplexia, a gente cola na capa do caderno para eles terem sempre isso para visualizar. Então, todos os dias o professor vai ter que fazer esse alfabeto fônico com as crianças. Mesmo depois que eles já tiverem passado para as sílabas, é muito importante continuar fazendo todos os dias o fônico, pronunciar todas as letras, né? Depois, a gente vai fazer também a tabelinha com todas as sílabas da vogal estudada e vai treinar isso todo dia com eles. Então, pode estabelecer uma rotina, então no início da aula, fazer todo dia o fônico e todo dia as sílabas com as crianças. Aqui, né, um registro de atividades que foi utilizado no método da apoplexia. Então, a gente envia para a criança essas tabelinhas, né, que eles têm que fazer. Primeiro, a primeira tabelinha são só com as sílabas do A e a segunda eles têm que formar palavras. E
depois que eles fazem isso, que eles aprendem, daí a gente troca para a sílaba do O, aí eles vão formar palavras com O, aí vai com o I, com o E e com o U. As atividades que a gente faz com as crianças, quando a gente está estudando as sílabas, são atividades bem lúdicas. Então, a gente faz o ligue-ligue, a gente coloca imagens e palavras sortidas e eles têm que circular a palavra que corresponde à imagem. A gente faz atividades de montar com as sílabas móveis, né? Que são as sílabas recortadas, então eles têm que montar as palavras. É de completar escrevendo, né? Tipo ali onde tem banana, ó, o na, aí a fada tem que completar o fá. Atividades de leia e desenhe quando tiver mais no final. Então, eles vão ter que ler o que está escrito e desenhar o que é. Então, ali tem uma imagem bem fofinha dos desenhos que eles fizeram. Tá um pouco pequeno, mas dá pra ver que tem um macaco lá, um rato, um pato, desenhando um sapo. Na verdade, tudo com A, né? Uma rata, uma sapo, uma batata, uma banana. E tem também ali a da barata, ó, que foi a primeira atividade que a gente fez quando eles já estavam estudando as sílabas do A. Então, a gente fez um ditado com eles, a gente escolheu a barata porque ela é toda com A, né? Barata. E daí colocou a música da barata, que tinha várias sílabas do A. Então, a gente ditava para eles, agora eu quero que vocês sublinhem o Sa. Daí, eles tinham que procurar todas as sílabas Sa e circular, para eles fixarem também a sílaba até memorizar elas. E aí eles vão aprendendo essas palavras, depois a gente vai fazer isso com as vogais do O, com as sílabas do O também, com as sílabas do I, com as sílabas do O e com as sílabas do U. Todas essas atividades se repetem, mudando a sílaba daí, né? A família silábica. A nossa pesquisa é quali quantitativa de natureza exploratória e descritiva. E nós fizemos um estudo de caso, onde nós observamos aulas de uma turma do segundo ano do ensino fundamental na cidade de Rodeio, Santa Catarina, para analisar o uso do método, né, para verificar se realmente ele funciona. Então, nós também construímos um questionário que foi respondido pela professora que atende essa turma. Realizamos pesquisas bibliográficas em busca de informações sobre o método, só que com as nossas pesquisas nós encontramos somente a dissertação da Alexandra Cibele Finkler, onde ela apresenta a discussão acerca de um método de alfabetização chamado Panlexia, que vem sendo utilizado na rede pública municipal de Curitiba. Só que lá em Curitiba eles utilizam para as crianças que têm dificuldade na linguagem. E lá também eles utilizam a apostila com o título Método da Panlexia para a Reeducação da Dislexia na Língua Portuguesa, das autoras precursoras do método Pamela Kvilkevo e Mônica Luzinski, que foi publicado na cidade de Curitiba, no Paraná. Então a Mônica foi lá, a Mônica e a Pamela foram lá para Curitiba e montaram essa apostila para eles, onde eles estão utilizando. Nós conseguimos essas informações na internet. E conseguimos também essa apostila na internet, onde a gente conseguiu utilizar ela na nossa pesquisa, né? E vem dando bastante resultado, deu bastante resultado em crianças que não têm dificuldade na linguagem. A gente vai apresentar os resultados no próximo slide. Os resultados que a gente teve com base na observação, após a pesquisa documental,
a pesquisa qualitativa, com o questionário respondido pela professora Andréia Regina da Silva Valquanaia. A gente realizou uma pesquisa quantitativa, que através da observação, né, a gente apurou os dados relatados abaixo em forma de gráfico. Então, durante a observação do estudo de caso, 19 alunos atendidos através do método da panlexia, 7 alunos alcançaram a alfabetização no primeiro trimestre letivo, 8 alcançaram a alfabetização no segundo trimestre e 4 ainda estão sendo atendidos nas aulas de reforço escolar e ainda não estão alfabetizados, pois eles retornaram ao ensino presencial há menos de 2 meses, especificamente no dia 16 de agosto de 2001. Então, eles estão sendo alfabetizados através desse método panlexia. A presente pesquisa realizada teve o intuito de conhecer mais sobre o método da panlexia e relatar a veracidade da utilização do método em crianças que não tenham nenhum transtorno de linguagem. No decorrer da pesquisa, podemos concluir a funcionalidade do método e, após essa comprovação, a disseminação do método, que era o nosso principal objetivo, vai poder acontecer de forma a auxiliar outras crianças que estejam com dificuldades na alfabetização. Para nós, a realização desse estudo de caso foi bastante proveitosa, pois oportunizou ter uma vivência de sala de aula que antes não foi possível, pois os estágios foram realizados todos de forma não presencial. Além disso, nós tínhamos muita curiosidade em como é o trabalho desenvolvido na alfabetização, a utilização dos métodos, a transmissão dos conteúdos e durante o período de observação podemos acompanhar esses processos e nos familiarizar, podendo assim direcionar a nossa pretensão futura em trabalhar ou não com as turmas de alfabetização. De acordo com os resultados apresentados anteriormente, podemos afirmar que nossos objetivos foram concluídos e realmente o método da panlexia funciona. O método da panlexia, um estudo de caso de alunos com dificuldades na alfabetização em decorrência da pandemia Covid-19.